Saudações a todos os alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira videoaula da disciplina de Princípios de Equilíbrio Químico. E para começar esse curso, nós falaremos sobre equilíbrio químico, parte 1. Nós sabemos que uma reação química, ela atinge o estado de equilíbrio quando as concentrações dos reagentes e dos produtos não mudam com o tempo. Isso ocorre justamente porque essa reação é reversível. Para exemplificar esse fenômeno, eu trouxe aqui como exemplo a reação de transformação do tetróxido de nitrogênio gasoso, que é incolor, em dióxido de nitrogênio, que é marrom. Percebam aqui na figura 15.1 esse equilíbrio envolvendo essas duas moléculas. Inicialmente, nós temos a amostra de tetróxido de nitrogênio congelada e quase incolor. A molécula que é formada é essa daqui que vocês visualizam na imagem. Depois de aquecido a 100 graus Celsius, por exemplo, o tetróxido de nitrogênio, ele torna-se um gás e se dissocia parcialmente para formar o dióxido de nitrogênio, que é marrom. Como vocês podem visualizar aqui nessa ampliação, as moléculas de dióxido de nitrogênio formadas pela quebra da molécula de tetróxido de nitrogênio anterior. No entanto, essa cor muda até que o equilíbrio seja atingido, ou seja, eu vou ter uma tonalidade mais marrom até um certo ponto, que é o equilíbrio químico, e a partir desse ponto eu não consigo visualizar uma tonalidade mais escura da cor marrom. Isso ocorre justamente porque o equilíbrio químico é atingido, ou seja, a velocidade da reação direta, onde eu tenho a quebra da molécula de tetróxido de nitrogênio para formar duas moléculas de dióxido de nitrogênio, se iguala à velocidade da reação inversa, onde eu tenho duas moléculas de dióxido de nitrogênio formando uma molécula de tetróxido de nitrogênio. Olhando mais a fundo para essa relação, nós temos que, a partir da cinética química, que a velocidade da reação direta é diretamente proporcional à concentração dos reagentes da minha reação direta, ou seja, a concentração de tetróxido de nitrogênio. Do outro lado, nós temos que a velocidade da reação inversa também vai ser diretamente proporcional à concentração dos meus reagentes da reação inversa, ou seja, a concentração de NO2 elevado ao quadrado, já que o coeficiente estequiométrico da reação é 2. Temos, então, que a velocidade da reação direta é igual a uma constante, que a gente chama de constante de velocidade da reação direta, vezes a concentração de tetróxido de nitrogênio. Já do outro lado, nós temos que a velocidade da reação inversa é igual a uma constante, a constante de velocidade da reação inversa, vezes a concentração de dióxido de nitrogênio ao quadrado. Só que o nosso princípio inicial era que, no equilíbrio, a velocidade da reação inversa se iguala à velocidade da reação direta. Ou seja, podemos igualar a constante de velocidade da reação direta vezes a concentração de tetróxido de nitrogênio a constante de velocidade da reação inversa vezes a concentração de dióxido de nitrogênio ao quadrado. Reorganizando essa equação, trazendo constantes para um lado e concentrações para o outro, nós temos a seguinte relação, onde a razão entre a constante velocidade da reação direta pela constante velocidade da reação inversa é igual a uma nova constante, que nós chamamos de constante de equilíbrio. Percebam que essa constante, na verdade, expressa uma razão entre as concentrações das espécies
envolvidas na minha reação. A partir do exemplo visto, nós podemos aprender algumas lições importantes, então, sobre o equilíbrio químico. A primeira delas nos diz que no equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos não sofrem variação com o tempo. 2. Para que o equilíbrio ocorra, nem reagentes, nem produtos podem escapar do meu sistema. Eu tenho que ter um sistema fechado. 3. No equilíbrio, uma determinada razão entre os termos de concentração é igual a uma constante. Olhando novamente para essa expressão, onde eu tenho a formação do dióxido de nitrogênio a partir do tetróxido de nitrogênio, percebam que agora eu inseri uma simbologia nova aqui, uma seta dupla que representa justamente o equilíbrio químico. Equilíbrio químico que é dinâmico, ou seja, no equilíbrio eu não tenho essa reação cessando no sentido direto ou inverso. Eu tenho essas duas reações ocorrendo simultaneamente. Podemos, então, visualizar na figura 15.2 que a concentração de NO2 aumenta com o tempo até chegar num tempo em que ela permanece constante, ao passo e ao mesmo instante que a concentração de N2O4 diminui com o tempo até se estabilizar. Quando eu tenho a estabilidade da concentração de N2O4 e de NO2, eu tenho, então, o estado de equilíbrio sendo alcançado. Se agora eu visualizar uma relação entre a velocidade de reação e o tempo, vocês perceberão que a velocidade da reação direta, que é dada por KD vezes a concentração de N2O4, diminui com o tempo até se tornar constante. Já a velocidade da reação inversa, que é a de formação do NO2, ela aumenta com o tempo até se estabilizar. Nesse ponto onde ela se estabiliza, eu tenho o equilíbrio sendo alcançado, já que a velocidade da reação direta é idêntica à velocidade da reação inversa. Uma reação na qual os reagentes se convertem em produtos e produtos se convertem em reagentes no mesmo recipiente de reação leva naturalmente a um equilíbrio, independente de quão complicado seja a reação e a natureza dos processos cinéticos da reação direta e inversa. A lei de ação das massas, ela expressa justamente em toda e qualquer reação, a relação entre as concentrações de reagentes e produtos presentes no equilíbrio. Supomos que tenhamos o seguinte equilíbrio geral: A mais B em equilíbrio com as espécies D e E, onde as letras minúsculas correspondem aos coeficientes estequiométricos. De acordo com a lei de ação das massas, a condição de equilíbrio é descrita, então, pela seguinte expressão: Kc é igual à concentração das espécies D elevado a D minúsculo, vezes a concentração das espécies E elevado a E minúsculo, dividido pela concentração das espécies A elevado a A minúsculo, vezes a concentração das espécies B elevado a B minúsculo. Percebam que as espécies D e E correspondem aos produtos da minha reação geral. E as espécies A e B correspondem aos reagentes. Chamamos essa relação de expressão da constante de equilíbrio, ou simplesmente expressão de equilíbrio da reação. A constante de equilíbrio Kc é o valor numérico obtido quando substituímos concentrações em quantidade de substâncias no equilíbrio, nessa expressão da constante de equilíbrio. Portanto,
A expressão da constante de equilíbrio, ela depende apenas da estequiometria da minha reação e não do seu mecanismo. O valor de Kc depende, então, apenas da reação em questão, acabamos de dizer, e também da temperatura. Podemos ilustrar de que modo a lei de ação das massas foi descoberta empiricamente e demonstrar que a constante de equilíbrio independe das concentrações iniciais, examinando uma série de experimentos que envolvem o tetróxido de nitrogênio, N2O4, e o dióxido de nitrogênio. Começamos, então, com vários tubos fechados, contendo diferentes concentrações desses dois componentes. Os tubos são mantidos, então, a 100 graus Celsius, até que o equilíbrio seja atingido. Em seguida, nós analisamos as misturas e determinamos as concentrações de equilíbrio. Lembrando que eu tenho que N2O4 gasoso está em equilíbrio com 2NO2 gasoso, ou seja, Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração molar, é igual à concentração de NO2 ao quadrado, já que 2 é o coeficiente estequiométrico do NO2, dividido pela concentração de N2O4. Fazendo, então, esse experimento, nós verificamos na tabela 15.1 as concentrações iniciais e de equilíbrio desses dois componentes a 100 graus Celsius. Percebam nessa tabela que os valores de Kc permanecem praticamente constantes. Tem uma pequena variação aqui devido ao erro que é inerente ao experimento, mas praticamente permanecem constantes, independentemente das concentrações iniciais que são empregadas nos diferentes experimentos. Percebam também que nos experimentos 3 e 4, a mesma mistura no equilíbrio é produzido independentemente das concentrações iniciais. No experimento 3, nós partimos de uma concentração de N2 igual a 0,04 molar e, num determinado tempo, chegamos a uma concentração de equilíbrio de 0,0310 molar de N2. Já no experimento 4, nós partimos de uma concentração de NO2 igual a zero, que vai aumentando com o tempo, até chegar a uma concentração de equilíbrio de 0,0310 molar. Ou seja, a concentração de NO2 pode aumentar ou diminuir até que o equilíbrio seja atingido. Para ficar mais claro esses conceitos que acabamos de descrever, eu trouxe aqui um exemplo prático. Nele, eu peço que vocês escrevam a expressão de equilíbrio para Kc das seguintes reações. 2 moléculas de ozônio, no estado gasoso, em equilíbrio com 3 moléculas de gás, oxigênio, também no estado gasoso. B, 2NO gasoso mais 2Cl gasoso em equilíbrio com 2NoCl gasoso. E C, o Ag+, o cátion Ag+, mais 2NH3, amônia, em equilíbrio com diamim prata mais. Podemos, então, escrever cada expressão aplicando a lei de ação das massas, que acabamos de descrever, com um quociente com termos de concentração do produto no numerador e os termos de concentração do reagente no denominador. Cada termo de concentração é, então, elevado à potência do seu coeficiente na equação química balanceada, ou seja, o coeficiente estequiométrico. Começando aqui pela letra A, nós temos, então, que Kc vai ser igual ao produto, que é o O2, elevado ao cubo, já que eu tenho 3 moléculas de O2, dividido pelo O3, que é o meu reagente, elevado ao quadrado. Na letra B, nós temos, então, que Kc vai ser a concentração do meu produto, que é o NoCl, elevado ao quadrado, já que o coeficiente estequiométrico é 2, dividido pelo produto das concentrações dos meus reagentes,
NO ao quadrado, Cl2. Por fim, nós temos na letra C que o Kc vai ser o meu produto, concentração de diamin prata mais, dividido pela concentração de Ag+, mais NH3 ao quadrado, já que o meu coeficiente estequiométrico desse reagente é 2. Quando reagentes e produtos em uma reação química são gases, nós podemos também formular a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Quando as pressões parciais em atmosfera são usadas nessa expressão de equilíbrio, nós denotamos a constante de equilíbrio Kp, em que o subscrito P representa pressão. Temos, então, que Kp é igual à pressão parcial da espécie D elevado ao seu coeficiente estequiométrico D minúsculo, pressão parcial da espécie E elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pelo produto da pressão parcial da espécie A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a pressão parcial da espécie B elevada ao seu coeficiente estequiométrico. É possível, então, calcular Kp a partir do valor de Kc. Basta usar a equação do gás ideal, a equação de Clausius-Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Na verdade, nós vamos reorganizar essa expressão, trazendo esse volume aqui para o lado direito, da seguinte forma. Tendo, então, que a pressão vai ser igual a N sobre V vezes RT. Para a substância A, na nossa reação genérica, nós temos, então, que a pressão parcial da espécie A vai ser igual à quantidade de substância da espécie A dividida pelo volume vezes RT. Só que esse termo, quantidade de substância dividida pelo volume, na verdade, é a minha concentração molar da espécie A vezes RT. Ou seja, pressão parcial da espécie A pode ser escrita como concentração molar da espécie A vezes RT. Partindo, então, desse ponto, nós podemos substituí-lo na equação do Kp, que acabamos de descrever. Ou seja, Kp é igual a PB elevado a B minúsculo, PE elevado a E minúsculo, dividido PA elevado a A minúsculo, vezes PB elevado a B minúsculo. Fazendo isso, então, eu posso substituir o valor da pressão parcial de D por concentração de D vezes RT elevado a D minúsculo, e assim sucessivamente com os outros termos. Percebam que o termo dentro do parênteses pode ser dissociado, elevando D à espécie D' ao termo D', ao expoente D', e o termo RT também é um expoente D', e assim sucessivamente com os demais termos. Chegando, então, a Kp é igual a D, concentração de D elevado a D minúsculo, vezes RT elevado a D minúsculo, vezes E elevado a E minúsculo, vezes RT elevado a E minúsculo, dividido por A, concentração de A elevado a A minúsculo, vezes RT elevado a A minúsculo, vezes a concentração de B elevado a B minúsculo, vezes RT elevado a B minúsculo. Na sequência, eu posso agregar os termos que envolvem concentração em uma parte da equação e os termos que envolvem o RT elevado ao seu expoente em uma outra parte da equação. Da seguinte forma. Sabemos, então, que esse termo, que representa as concentrações das espécies elevadas aos seus coeficientes estequiométricos, equivale ao valor de Kc. E, além disso, nós podemos pegar esse outro termo e usar uma regra de exponenciação que diz o seguinte: A elevado a N vezes A elevado a M é igual a elevado a N mais N. Consequentemente, eu tenho que RT vai poder ser elevado a D mais E, onde D equivaleria ao N e E equivaleria ao M. O mesmo pode ser feito no denominador, RT elevado a A mais B.
Além disso, eu posso usar uma segunda regra de exponenciação para simplificar mais essa parte da equação, que diz o seguinte, que A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M, onde N equivale a D mais E e M equivale a A mais B. Fazendo isso, então, eu chego à seguinte expressão, Kp igual a Kc vezes Mt elevado a D mais E menos A mais B. Esse termo aqui, ele tem um nome específico aqui, é o nosso ΔN. Essa quantidade ΔN, ela representa a variação na quantidade de substâncias, já que esses termos minúsculos, essas letras minúsculas, correspondem aos meus coeficientes estequiométricos e estão em mols. É a variação da quantidade de substância em mols de um gás na equação química balanceada, que é igual à soma dos coeficientes dos produtos gasosos menos a soma dos coeficientes dos reagentes gasosos. Para fixar essa equação de conversão do Kp em Kc e vice-versa, eu trouxe também um exemplo aqui para vocês, que diz o seguinte, para o processo Haber, nós temos que N2 gasoso mais 3 moléculas de H2 gasoso estão em equilíbrio com 2 moléculas de amônia, estado gasoso. Para essa equação, nós temos uma constante de equilíbrio em termos de concentração de 9,60 a 300 graus Celsius. Ele pede, então, para vocês calcularem o Kp para essa reação à temperatura citada. A relação entre Kc e Kp, como acabamos de ver, é dada, então, pela seguinte expressão. Kp, que é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, é igual a Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, vezes RT elevado a ΔN. Para aplicar essa equação, nós devemos determinar o valor de ΔN, já que eu conheço o valor de Kc, foi dado no meu problema, o valor de R, que é uma constante, e o valor de T, que também foi dado no meu problema. O valor de ΔN pode ser obtido comparando as quantidades de substância do produto com as quantidades de substância dos reagentes. Vamos lá, então? Como temos 2 mols de produto gasoso, ou seja, 2 mols de amônia, e 4 mols de reagente gasoso, já que temos 1 mol de N2 e 3 mols de H2, o valor de ΔN vai ser a quantidade total de mols do produto menos a quantidade total de mols do reagente, ou seja, vai ser igual a menos 2. A temperatura tem que ser dada em kelvins, porém o problema deu uma temperatura em graus Celsius, 300 graus Celsius, o que não é problema para a gente. Vocês já viram que para converter de Celsius para kelvins, basta somar 273, chegando a um valor de 573 kelvins. O valor da constante do gás ideal, o valor de R, que é tabelado, é de 0,08206 atm litros por mol Kelvin. Com base, então, no valor de Kc, que foi dado no problema, de 9,60, nós obtemos, então, via equação que deduzimos, que o valor de Kp vai ser 9,60, que é o valor de Kc, vezes 0,08206, que é o meu valor de R, vezes 573, que é o meu valor da temperatura em kelvins, elevado a menos 2, que é o meu valor de ΔN. Resolvendo, então, essa expressão, nós chegamos a um valor de Kp de 4,34 vezes 10 a menos 3. Cabe ressaltar que a constante de equilíbrio está relacionada à cinética de uma reação e também à termodinâmica dessa reação. Assim, as constantes de equilíbrio derivadas de medidas termodinâmicas são definidas em termos de atividade, em vez de concentração ou pressão parcial. A atividade de qualquer substância em uma mistura ideal é a razão entre a concentração ou pressão da substância e uma concentração de referência, por exemplo, 1 molar, ou uma pressão de referência, por exemplo, 1 atm. As unidades de tais razões, então, se cancelam, ou seja, elas são adimensionais. Como resultado,
A constante de equilíbrio termodinâmico derivada das atividades também não tem unidades. Fica essa dica aí para vocês. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Como de praxe, eu deixo para vocês aqui uma atividade assíncrona referente a esse conteúdo, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 1º de junho. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Fique com Deus.